O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, ou Messias, o menino dos recados, aquele que levava a cartinha para que o Lula não fosse preso e que indicou a Dilma Rousseff dizendo: estou te mandando o Messias com a nomeação para você não ser preso. Não falou dessa forma, mas era o objetivo. Isso é uma nomeação para o STF. A informação foi confirmada ao portal Metrópolis, pelo menos de 5 auxiliares e aliados do petista. Messias, conhecido como Messias, será indicado para a vaga de ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da corte aos 67 anos de idade. O magistrado poderia ter continuado no STF até os 75. E aí? Que livramento, hein? Eu não sei, porque eles não vão se livrar da Magnitsky pelo fato de ir embora agora, nem vão recuperar os vistos também. Não vão. Mas eu tenho a minha opinião e abro a pergunta para vocês fazerem as suas apreciações de que é um projeto muito maior do que a gente está imaginando. Porque o Barroso não precisava se aposentar, nem sequer ia ser aposentado no próximo governo, ia ser no outro, depois de 2030. Adianta, vai o Messias. Eu não conheço a estrutura de conteúdo jurídico do Messias. Mas uma mulher não, por que não? E aí vem a outra. Gilmar Mendes e Carmen Lúcia poderiam também antecipar as suas aposentadorias. E aí viramos um STF inviolável para qualquer farcatrua do PT. Ô Segré, olha, o que acontece é o seguinte, bom, o Barroso, a minha leitura é a seguinte, o Barroso ele pede a aposentadoria antecipada porque ele não estava mais aguentando o tranco, né? O STF hoje, não é um trabalho de juiz que é feito, é um trabalho de combater a Constituição. Eles estão ali para combater a Constituição, contra a Constituição e, portanto, contra o povo, contra o cidadão, contra os direitos que nós temos ali previstos na Constituição. E esse é um trabalho árduo. O STF hoje, o trabalho dele é o de governar a nação a partir desse combate à Constituição, com mão de ferro. É disso que se trata. Então, para isso, eles têm que enfrentar o Executivo, quando o Executivo lhe é adversário, como foi, por exemplo, na época do Bolsonaro. Eles têm que enfrentar o Legislativo, que é o que acontece o dia inteiro e todo dia dentro do Congresso, claro. Inclusive com auxílio dos presidentes das casas, o Alcolumbre e o Mota. Então, é um trabalho árduo, duro. Não é um trabalho intelectual, não é um trabalho de jurista, não é um trabalho de você se dedicar a leituras e à escrita. E é isso que me parece que o Barroso sentiu nesse sentido. Porque ele gostaria muito de ficar nesse ambiente palaciano, do charuto, do não sei o quê, e da palestra, e etc. E o STF não é mais isso. Não é mais isso. Se você vai entrar lá, você precisa ser um soldado desse regime. É disso que se trata. O Barroso sentiu essa pressão e a pressão, óbvio, das sanções que ele recebeu, sobretudo a perda de visto, a impossibilidade de ficar visitando os Estados Unidos. Ele tinha uma relação e tem uma relação com os Estados Unidos, com as universidades norte-americanas, a filha dele também, o filho dele também. Há uma pressão familiar, ele claramente estava abatido e, portanto, pediu para sair. O Lula, ele olha e fala assim, bom, eu vou fazer qual gesto? Quem que eu preciso colocar lá? Eu vou botar uma mulher? Eu vou botar um negro? Eu preciso botar um soldado. Não importa se é negro ou mulher, qual é o soldado mais fiel dele? O Messias. E é disso que se trata. Ele precisa de um soldado para se entrincheirar e continuar essa batalha. Outra batalha que está ou estará em curso é de impedir que um próximo presidente, eventualmente, se eles deixarem, de direita, assuma o poder e nomeie outras pessoas e tente equilibrar o jogo dentro do STF. Esse é um grande receio. Eles não querem o equilíbrio, eles querem seguir com uma corte de esquerda, né, para seguir com esse trabalho. Bom, então se há nomeações e 3 possíveis nomeações existiriam por parte do próximo presidente, uma delas o Barroso já foi. As outras 2 eles querem impedir, antecipando essas aposentadorias e nomeando agora e desidratando a possibilidade de um próximo governo ter nomeações. É disso que se trata. Um STF que siga no comando e que siga à esquerda e contra a Constituição. Agora, Cláudio Caivano, como jurista também, a oposição é burra, é ingênua, é incapaz, é incompetente, porque se aprovaram o Flávio Dino, aprovaram o Zanin, e agora, muito provavelmente, vão aprovar o Messias de novo,
Então é uma coisa que não dá para entender politicamente como a oposição, pelo menos não vota contra, mesmo que seja derrotado. Tudo bem, acho que marcar posição poderia ser importante, mas é minoria, então ela diria pouco no resultado dos votos lá no Senado, tá? Essa é a grande verdade. Agora, vamos falar primeiro da questão do Messias. Ele consegue ser pior, muito pior do que o Toffoli, do que... Não, o Toffoli ali é uma luta difícil, é uma luta de foice no escuro, né? Mas ele é pior do que o Zanin, é pior do que o Flávio Dino, as recentes indicações do Dilma desinelegibilizado. Porque ele não tem notável saber jurídico que está lá no artigo 101 da Constituição Federal que você perguntou, né? Não consigo medir isso. A gente só mede através de documento. Então, você precisa ter, no mínimo, uma pós-graduação em Direito. Ele não tem. Você precisa, então, se não quis fazer pós-graduação, partiu diretamente para um mestrado, que eu acho bem complicado, mas partiu para o mestrado e doutorado? Ele partiu diretamente para mestrado e doutorado, mas não na área de Direito. Ele é doutorando e mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Isso não é Direito. Isso não está envolvido na área de Direito Internacional. Você ouviu eu dizer a palavra Direito dentro dessa nomenclatura? Não. Então ele não fez esse mestrado na área jurídica, portanto ele não tem notável saber jurídico. O que é notável? Aquilo que é notabilizado, que as pessoas podem ver sem muita dificuldade, sem a própria pessoa precisar falar algo sobre. Basta ver os documentos apresentados. O mesmo acontece com o Toffoli. Não tem pós-graduação e não tem mestrado, não tem doutorado. E foi reprovado em 2 concursos públicos para a magistratura. No caso do Messias, ele tem 3 concursos públicos que ele passou. Um é para Caixa, outro é para assessoria de alguma coisa e um terceiro. Ele passou nos 3. Essa é a vantagem que ele leva sobre Toffoli, por isso eu não disse que ele era pior do que o próprio Toffoli. A questão que o Marcília muito bem levantou é que hoje a gente tem um resultado lá de votação do tribunal que é de 8-3. Né? Então, de um lado você tem Fux, André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Eu vou só fazer menção aqui a Cássio Nunes Marques e André Mendonça, porque como eu acompanhei a maioria dos processos do 8 de janeiro, os dois, desde o princípio, em todos os processos, eles votaram pela incompetência absoluta do STF. O único que não votou desde o começo foi o próprio Fux, que é juiz de direito de carreira. Isso é muito ruim, meu primeiro gol. Opa. Agora, o que eles vão mudar? Eles estão tentando impedir, como o Marcília disse, que esse número se torne 8-5. Porque tem 3... Não, 6-5. Não, nós estamos falando de 8-3, a nossa possibilidade é só 8-5. Mas 8-5 daria 13? Nós temos 3 durante o período do próximo governo. 3 que vão embora. A Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o próprio Fux. O Fux não vai mudar, 6 por meia dúzia. Então você teria possibilidade de aumentar 2 votos. Ficaria 8-5. O que eles já estão contando, como favas contadas, como certo, é a expulsão de Alexandre de Moraes. Isso mudaria o jogo.